É uma guerra europeia, mas que não está a ser entendida como uma guerra europeia. Porque de facto tem uma dimensão bem diferente das guerras anteriores que tivemos, mesmo aquelas que envolveram em território europeu a Rússia. E refiro-me à invasão da Geórgia, refiro-me às guerras, enfim, de alguma forma, à guerra de Donbass, que existia antes, já existia há 10 anos, já tem 10 anos, ou à Chechênia, por exemplo. As guerras nos Balcãs também tiveram outra dimensão, foram muito perturbantes em termos de mortes, de aquilo que revelaram, de regresso de métodos que esperávamos ter desaparecido da Europa. Campos de concentração, por Campos de exemplo. concentração, por exemplo. E, no entanto, eu estive a ler um texto do Timothy Garton Ash, já sabes que de vez em quando falo dele, e ele conta que recentemente esteve na Conferência de Munique, que é uma conversa anual sobre defesa, e que na conferência que fez, portanto na intervenção que lá esteve, fez uma pergunta à audiência que era: estamos numa guerra na Europa? E a maior parte dos presentes levantaram o braço a dizer sim, estamos numa guerra na Europa. E a seguir acrescentou outra pergunta que foi: e há consciência disso nas opiniões públicas? E já quase ninguém pôs o braço no ar. Já quase ninguém pôs o braço no ar. E ele depois diz, quer dizer, de facto, há uma guerra na Europa, mas nós estamos... Eu saí do meu painel, cheguei à rua de Munique, e as pessoas estavam nos cafés, tranquilas, vivendo a sua vida, e é o que nós sabemos que é assim, não é? Todos nós andamos por aí, não é? Isso porque o continente europeu está a viver uma guerra por interposta pessoa? Eu acho que é por causa disso, e não só por causa disso, porque verdadeiramente nem isso está a fazer. Porque muito do que devia estar a fazer para apoiar a Ucrânia não está a fazer, e por isso é que estamos em boa parte a ter aqui esta discussão. Quer dizer, pelo menos de acordo, nós não demos à Ucrânia os meios de que a Ucrânia necessitava e continuamos a não dar para poder combater mais de igual para igual a Rússia. Esta guerra é diferente das anteriores, porque estamos a falar de envolver não apenas uma potência como a Rússia, e é uma potência nuclear, mas representar uma tentativa, quer dizer, já não há ali disfarce de proteger umas minorias, apoiar isto ou aquilo, ou, no caso da guerra da Chechênia, era uma guerra dentro da Federação Russa, a Geórgia já é diferente, já é uma guerra de agressão a um país vizinho, mas enfim, ali havia as circunstâncias, apesar de tudo, eram diferentes desta. Mesmo a Crimeia e a Primeira Guerra de Donbass começaram com, enfim, na Crimeia havia os homenzinhos verdes, mas começaram como se fosse uma coisa interna da Ucrânia, e não houve de imediato uma invasão russa. Aqui não, aqui houve uma operação tipo Segunda Guerra Mundial, não é? Entrada de colunas apontadas como uma seta às principais cidades, particularmente Kharkiv e Kiev, além de todo o sul, Kherson, Odessa, e, portanto, veículos como nós não víamos no terreno, enfim, tínhamos tido, nem sequer nas guerras do Golfo houve uma operação penso eu, com o número de veículos envolvidos nesta operação. Enfim, a competência não tem comparação, aquilo foi uma ofensiva, exceto no sul, onde apesar de tudo teve algum sucesso, de resto muito mal conduzida, os ucranianos conseguiram fazer frente, aquilo voltou para trás. No entanto, eu creio que nós, olha, eu ainda há pouco estava a ouvir aqui o Pedro Marques, deputado do Partido Socialista, dizer que o problema na Europa são os partidos populistas que vão ter mais votos nas eleições para o Parlamento Europeu. Eu acho que o problema é mais complicado. E vou começar por citar um nome que a maior parte das pessoas não conhece, e eu nem sequer, eu nunca ouvi, só li, portanto, não sei como é que se diz, portanto, sou capaz de dizê-lo muito mal. É uma senhora chamada Sara Wagenknecht, que eu creio que nenhum de vocês conhece. Ora bem, quem é esta senhora? Esta senhora é a líder de um partido que apareceu recentemente na Alemanha, um partido chamado Razão e Justiça. É uma dissidência de esquerda do partido à esquerda. É uma senhora... Dura com a imigração, não é? É muita coisa. Dura com a imigração, saída da NATO, contra a intervenção, portanto, acabar imediatamente com todo o apoio à Ucrânia. Tudo o que possa ser...
economicamente eu li umas coisas, populista. o nome dela realmente não fixei, Não fixei. mas li. É um partido, mas o problema deste partido é que ele já tem 7% das intenções de voto. Ela não houve eleições em que ela participasse. Ela vem do partido da esquerda, tinha lá era da sua direção, não conseguiu dirigir o partido. O partido da esquerda é um partido que tem uma parte de ex-comunistas da RDA e outra parte de dissidência de esquerda dos sociais-democratas. E ela vem dos comunistas da RDA, da facção marxista-leninista dos comunistas da RDA, e agora, além de apoiar Putin, além de ser contra não sei o quê, tem uma coisa que está a conseguir não apenas 7% das intenções de voto, como nas sondagens há indicações de que há um quarto dos alemães que consideram que não é impossível votar nela, votar naquele partido. Um quarto. E vêm todos os partidos. São eleitores da AfD, o partido, esse sim, radical de direita, até à esquerda. O seu efeito pode ser tal que a esquerda pode sair do Parlamento alemão. Portanto, estamos aqui... Porquê é que eu estou a falar disso? Porque o sucesso que ela está a ter embaraça a coligação política no poder na Alemanha. Portanto, o chanceler Scholz é uma coligação de 3 partidos, como nunca tinha havido antes, com estas características, para governar a Alemanha. Portanto, liberais, verdes e social-democratas. Tem funcionado muito mal, e imensas dificuldades em conseguir governar, e apesar de ter... E isto é complicado porque a Alemanha fez uma viragem muito importante há 2 anos, quando foi a invasão, declarou que ia finalmente gastar dinheiro na defesa, que ia apoiar, e de facto, em boa parte, cumpriu esse trajeto, talvez não todo como nós gostaríamos, que ele começou mal, mas depois evoluiu positivamente. Neste momento é o segundo país em termos de auxílio à Alemanha, logo a seguir aos Estados Unidos. Mas as coisas, enfim, sabemos que muitas coisas aconteceram, quase que arrancada a ferros, não é? Foi preciso outros países, por exemplo, darem o primeiro passo no que respeita aos famosos tanques Leopard, e há coisas que são muito boas para os ucranianos, nomeadamente os sistemas de defesa aérea, defesa antiaérea, fornecidos pela Alemanha, mas há mísseis alemães que, se estivessem a chegar à Ucrânia, assim como mísseis norte-americanos e mísseis, enfim, os ingleses, apesar de tudo, têm sido mais disponíveis, permitiriam à Alemanha ter uma profundidade, à Ucrânia ter uma profundidade no campo de batalha que para atacar as linhas de abastecimento, portanto, as linhas de as linhas mais recuadas. As linhas mais recuadas e, sobretudo, evitar que digamos, o abastecimento chegasse à linha de batalha do lado russo, porque há vários sítios onde aquilo pronto, tem que andar por canais relativamente estreitos. E, portanto, todo esse auxílio que podia estar a ser dado, não está a ser dado em condições. Os F-16 não chegaram ainda à frente de batalha, não se sabe. Sabemos tudo o que foi a discussão sobre essa matéria. Os ATACMS, que são os HIMARS com maior profundidade, também, enfim, enfim, há imensa coisa que com o receio. Há uma coisa que é muito impressionante, estamos a travar uma batalha e o receio de boa parte das lideranças ocidentais temos que ajudar, mas nunca a pergunta nunca é o que é que podemos fazer para ganhar esta guerra. É mais o que é um mínimo necessário para não o perdermos. E isto são atitudes completamente diferentes. São atitudes completamente diferentes, e até pelo discurso que é necessário ter junto às opiniões públicas, que não estão totalmente conscientes do que pode estar em causa. E nós sabemos que na Rússia há vários discursos, não totalmente coincidentes, desde o maximalista de Medvedev, que é o país não existe, temos que ocupar Kiev, temos que mandar embora os políticos que estão hoje no poder, portanto temos que transformar aquilo numa Bielorrússia, e se isso não acontecer, há uma guerra nuclear. Ele voltou a dizer coisas desse género nos últimos dias. O Lavrov, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, parece mais razoável, dizendo a nossa base de negociação é o que ocupámos, portanto, se a Ucrânia desistir disto, a gente até pode conversar, mas sabemos que no meio disto continua o discurso sobre o regime nazi, a
desnazificação e por aí adiante. Portanto, olha, eu creio que começa a haver muita gente a falar da necessidade de estabelecer, entre outras coisas, linhas de cessar-fogo e, portanto, encontrar ali um status quo. Foi isso que aconteceu há 10 anos, praticamente, quando foram os acordos de Minsk. É uma situação que percebemos que não leva a parte nenhuma e percebemos isso com esta invasão. Portanto, se não houver ali... Vamos lá ver, se não houver uma derrota da Rússia, não é apenas não perder a guerra e ficar ali alguns num cessar-fogo. Se não houver uma derrota da Rússia, a Rússia vai continuar a achar que pode ambicionar aos seus objetivos maximalistas. Porque a Rússia continua a pensar, e só isso é que... quer dizer, desde o primeiro artigo inicial de Putin, nós estamos a publicar aqui agora no Observador uma série de 6 especiais sobre a história da Ucrânia, do João Carlos Fernandes, que eu recomendo que leiam. Já publicámos 2, aliás, hoje está publicado, hoje ou ontem, já não sei quando é que ele está, hoje na homepage, quem for lá encontra, sobre precisamente uma contestação aos livros de história que o Putin terá lido. E, portanto, que eu acho que é interessante para se perceber, digamos, todo o passado daquela região. Mas, feito este pequeno parênteses, parece-me que é muito importante na Europa perceber se vamos continuar, de alguma forma, a querer apenas que não se perca, ou se temos a ambição de outros líderes que, na minha perspectiva, estão a dar o exemplo. Eu vou dar o exemplo de 2 que são 2 mulheres. Estou a falar da Primeira-Ministra da Estónia, Kaja Kallas, tem sido impecável em todo este processo, e também da Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, acho assim que se diz, que tomou já decisões que são muito, muito importantes e que são exemplo para outros países. A Dinamarca disponibilizou para a Ucrânia não as suas reservas de artilharia. E reparem, as armas de artilharia, boa parte da batalha na Ucrânia, neste momento, é uma batalha de artilharia. E sabemos que há um enorme déficit ucraniano no que respeita quer portanto, a canhões, não é? Quer, sobretudo, às munições. A Dinamarca ofereceu toda a sua artilharia. Toda. Não estamos a falar de ver o que é que nós precisamos cá. Não, ofereceu toda. E também irão F-16 da Dinamarca para a Ucrânia. E depois, com Petr Pavel, o presidente da República Checa, estamos a falar de 2 países pequenos, todos mais pequenos que Portugal. A Estónia é muito mais pequeno que Portugal, Dinamarca mais pequeno que Portugal, a República Checa mais pequeno que Portugal. O presidente da República Checa, que foi um antigo general da NATO, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas andaram à procura de munições e descobriram 500 mil de munições meio milhão de munições de artilharia, daquelas que fazem mais falta, 155mm. A Europa devia mandar 1 milhão até à primavera, não mandou, e agora é preciso ir comprá-las ao mercado, não é? Eles já sabem onde é que elas estão. Portanto, eles estão a dar o exemplo de por onde se deve ir. E apesar do chanceler Scholz estar um passo adiante do presidente Macron, estamos a falar dos 2 principais países da União Europeia, o chanceler Scholz continua a ter que lidar com uma coligação em dificuldades, e agora com esta senhora Sarah Wagenknecht, acho que é assim que se diz, que é mesmo alguém que parece vir de outro tempo, literalmente. Ela vem da velha RDA e com a cultura da RDA em todos os aspectos, que não é só o aspecto de amizade com a Rússia e com Putin, é também o aspecto, como a Helena bem recordou, aquilo não eram países particularmente amigos dos imigrantes e dos refugiados.